E ao longo desse arco do torneio, que está se tornando aí dos meus favoritos, nós levantamos diversas teorias, algumas que inclusive já foram confirmadas, como o breve retorno de Jade e sobre Dabuz e os tesouros sagrados do time Percival. No entanto, ainda há muitos mistérios a serem revelados, e neste vídeo eu quero revisitar e atualizar duas teorias aqui do canal, pois eu acredito que esteja bem perto do Nakaba revelar a verdade por trás desses mistérios. E a primeira delas envolve as motivações e a verdadeira identidade da Falsa Isolda, além de como ela foi capaz de enganar Tristan ou alterar suas memórias. Porém, na busca pelos dois, Tristan teria encontrado uma criatura peculiar, um metamorfo, que o pegou desprevenido e manipulou suas memórias, assumindo a forma de Isolda. E o principal objetivo dessa criatura seria sua própria sobrevivência. Desde que foi capturada, continuou vagando pelo caldeirão enganando os outros prisioneiros, ao mesmo tempo que procurava por guerreiros fortes o bastante para garantir sua proteção. E Tristan, sendo mais poderoso que ela encontrou até então, acabou se tornando sua melhor chance de sobrevivência naquele ambiente hostil. No entanto, manter alguém tão poderoso sob controle exigiria muito mais do que a criatura imaginava. Sua aparente fraqueza então não seria apenas um truque para manter Tristan por perto, mas também a consequência de um esforço extremo para manipular suas memórias. E é aqui que entra a Rosa Sépia. Nós vimos que Nakaba deu destaque a uma rosa sépia, e claramente isso não foi por acaso. É evidente que essa rosa tem uma conexão importante com os acontecimentos envolvendo Tristan. E ao pesquisar sobre o simbolismo dessa rosa em particular, descobri algo bastante interessante, que pode estar diretamente ligado à situação em que Tristan se encontra. A rosa sépia pode simbolizar a ilusão e a transformação, especialmente no contexto místico. Ela poderia representar a capacidade de enganar os sentidos ou de transformar a beleza em algo sombrio ou decadente. Isso pode ser interpretado em um contexto de magia ou encantamento, onde o belo pode se tornar traiçoeiro. Portanto, seja qual for a criatura que está enganando Tristan, é possível que ela esteja utilizando algum tipo de encantamento, no qual a rosa sépia é um ingrediente essencial para fortalecer seu controle mental, justificando, portanto, os riscos que a criatura assumiu para obtê-la. E uma pausa rápida para um comentário importante sobre a rosa sépia relacionada ao último capítulo, pois é bem provável que a coisa que a Falsa Isolda tanto queria entregar a Tristan antes do início de sua luta estivesse diretamente ligado a essa rosa. Pode ser algum tipo de encantamento feito a partir dela, ou até mesmo a própria rosa caso ela possua propriedades especiais, onde talvez a intenção fosse de renovar o encanto que lançou sobre Tristan para alterar suas memórias. Além disso, Nakaba tem introduzido na trama várias criaturas da mitologia celta, grega e nórdica. E pesquisando sobre criaturas capazes de copiar a aparência de outras pessoas e manipular memórias, seja apagando ou implantando novas, eu encontrei algumas que se conectam perfeitamente com essas características. Na mitologia celta temos a fada Puka ou Pouka, que é uma criatura que pode mudar de forma e frequentemente pregar peças nos humanos, assumindo várias aparências, o que pode incluir a de uma pessoa. E também da mitologia celta temos a Morrigan, que está intimamente ligada à ideia de engano e controle. Em algumas lendas, ela usa sua capacidade de metamorfose e ilusão para enganar tanto os deuses quanto humanos. Embora não seja explicitamente dito que ela pode implantar memórias falsas, o conceito de ilusão e engano pode ser visto como uma manipulação da percepção da realidade, algo que se alinha com a ideia de alterar memórias ou criar falsas. Porém, a que mais se aproximou de todas as características que buscamos foi a Impulsa, uma criatura da mitologia grega.
As impusas são demônios ou espíritos femininos que podem mudar sua aparência, seduzindo e enganando os homens, especialmente viajantes solitários. Além disso, elas têm a habilidade de alterar sua forma e aparência, assim como o Doppelganger, e muitas vezes utilizam esse poder para se disfarçar de mulheres atraentes, enganando suas vítimas. E aqui eu tinha citado, alguns exemplos. Porém, o Nakaba pode ter dado um spoiler da verdadeira forma da Falsa Isolda nos 2 últimos capítulos. Mais precisamente nas capas. Primeiro, na capa do capítulo 177, onde vemos quase toda a turma dentro ali, do Reino Eterno. Porém, temos uma figura bastante intrigante aqui, essa serpente branca. A princípio, até imaginei que poderia ser a forma guardião da lança do Nassens, já que na mesma imagem vemos também a forma esponja. E o Nassens, ter uma forma serpente da lança seria uma homenagem bem legal à sua mãe, já que Diane é o pecado, da serpente. No entanto, a própria árvore sagrada afirmou que Nassens só poderia usar 2 formas da lança naquele momento, e a gente viu ele usando as 2 únicas formas que ele poderia usar. Embora isso não descarte completamente essa possibilidade, já que pode ser um spoiler do futuro. Nakaba inclusive já fez isso, mostrando a arma do Percival antes mesmo dela aparecer na história. No entanto, há algo bem curioso nessa serpente que pode conectá-la diretamente à Falsa Isolda, pois essa serpente possui um laço rosa em sua cabeça muito semelhante ao laço rosa da Falsa Isolda. Além disso, tanto a serpente quanto a Falsa Isolda compartilham majoritariamente da cor branca, reforçando ainda mais essa conexão visual. E como se não bastasse, na capa do capítulo 178, o Nakaba novamente trouxe a figura de uma serpente. E essa cena apresenta alguns elementos que podem ser relacionados simbolicamente ao Jardim do Éden e à serpente. O fundo da cena mostra uma árvore grande e imponente, um possível eco da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden. A árvore, no contexto bíblico, representa o local onde Eva e Adão foram tentados pela serpente, o que resultou na queda da humanidade. Na cena em questão, Isolda, Xion e Jade estão alegres e parecem oferecer algum tipo de alimento a Tristan. Esse ato pode simbolizar o fruto proibido da narrativa do Éden, marcando um momento de tentação ou manipulação. Aqui, a Falsa Isolda assumiria o papel simbólico da serpente, utilizando sua posição para enganar Tristan, assim como a serpente bíblica fez com Eva. E esse cenário pode ser entendido como uma ilusão criada pela Falsa Isolda representada pela serpente. Ao se passar por uma pessoa querida por Tristan, ela o teria induzido a comer o fruto proibido, manipulando suas memórias e influenciando suas escolhas. O simbolismo da serpente, aliado à árvore e ao alimento, reforça a ideia de que Tristan está preso em uma armadilha mental cuidadosamente construída pela Falsa Isolda. Portanto, existe uma grande possibilidade da forma verdadeira da Falsa Isolda ser de uma serpente. Mas tem um pequeno detalhe que eu não posso deixar de mencionar, pois no Japão, 2025 é justamente o ano da cobra. Então, Nakaba está adicionando nas capas dos capítulos a figura de uma serpente, pode ser talvez por este motivo. Mas ele não costuma fazer isso, então a possibilidade de ser a forma real da Falsa Isolda continua sendo bem forte. E agora vamos para a nossa segunda teoria, que é sobre Balin, este personagem misterioso que vem gerando muitas teorias. A possibilidade dele ser o Lancelot é ainda que mais tem elementos, uma base com argumentações mais sólidas. Porém, uma outra ganhou bastante força com os últimos acontecimentos.
já que tudo que foi mostrado até o momento praticamente descarta a possibilidade dele ser um humano comum que nasceu ou despertou com esse poder, já que estamos falando simplesmente de uma habilidade conjunta que duas divindades tinham separadas. Portanto, se isso não for uma falácia, e sim que ele realmente tem essa habilidade com essas propriedades, a teoria dele ser um novo Escanor ganha bastante força. Enquanto Gawain parece ser um experimento de Merlin, possivelmente combinando os genes da maga e do próprio Escanor, surge a pergunta: será que Gawain foi a primeira e única tentativa da Merlin? Pois faz sentido imaginar que antes de alcançar sucesso com Gawain, Merlin tenha conduzido outros experimentos que acabaram fracassando. E é aí que entra Balin, que pode ser um desses experimentos iniciais que herdou apenas os genes de Escanor. E eu vou citar alguns indícios que reforçam muito essa possibilidade. Primeiro, a personalidade de Balin e sua busca incessante por desafios que testem sua força são notavelmente semelhantes à de Escanor. Assim como o pecado do orgulho, Balin não se contenta com vitórias fáceis. Ele venceu o torneio de Alfum, mas desistiu de qualquer prêmio ou liberdade, apenas para continuar competindo, na esperança de encontrar oponentes que possam testar os limites de sua força. E essa determinação insaciável é um reflexo direto da essência do Escanor. Além disso, o interesse de Balin por Gawain quando percebe sua força não é mera coincidência. Algo na transformação de Gawain desperta uma reação imediata e profunda em Balin. Sua expressão muda e seu comportamento reflete um reconhecimento quase instintivo. É como se ele visse algo familiar nela, algo que ecoa nele próprio. Sendo assim, a conexão paralelo que Nakaba criou entre Balin e Gawain pode ir muito além de uma simples curiosidade ou desejo de um simples confronto. Balin pode carregar parte das respostas que Gawain tanto procura, sendo ele, portanto, possivelmente a porta de entrada para Gawain descobrir a verdade sobre si mesma. No entanto, Balin, além de ter uma força monstruosa, tem uma resistência incomparável. Ele acaba explicando que essa resistência vem de sua habilidade chamada Invencível, que anula todo ataque mágico ou físico contra ele. E essa habilidade é notavelmente semelhante às das duas maiores divindades da história, o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema. O Rei dos Demônios possuía o The Ruler, que anulava ataques mágicos, enquanto a Divindade Suprema era imune a ataques físicos. E curiosamente, Merlin esteve presente na queda de ambos, o que sugere que ela poderia ter obtido material conhecimento suficiente para tentar replicar essas habilidades em suas criações. Assim, Balin não seria apenas um experimento que herdou os genes do Escanor, mas também um ser que incorpora aspectos das habilidades máximas dessas duas divindades. Um guerreiro que combina força monstruosa com invulnerabilidade absoluta. Porém, Merlin acabou percebendo que criou um ser tão poderoso e potencialmente instável que seria perigoso deixá-lo livre, fazendo ela assim decidir colocá-lo em stand-by. Porém, com o desaparecimento de Merlin, Balin despertou, e agora ele caminha pelo mundo como um verdadeiro tanque de guerra sem as amarras de sua criadora. E essa narrativa não apenas explicaria a origem e as motivações de Balin, mas também colocaria Merlin no centro de mais um mistério fascinante, enquanto Gawain segue em sua jornada para entender quem realmente é. E se Balin for de fato um experimento falho, ele pode ser a peça que falta para desvendar o passado de Gawain e o legado sombrio de Merlin. Então é isso, são duas teorias importantes que geram muitas discussões e que podem muito em breve terem suas resoluções. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que estamos no caminho certo? Em quais outras possibilidades vocês apostariam? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!